glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui nesse dia? Levante as suas mãos. Sabe, amados, esse culto é um culto que nós já havíamos participado em outros lugares, cultos de primícias, momentos onde nós entregamos algo para o Senhor. E nós aprendemos o que significa você valorizar esse culto de primícias. Valorizar aquilo que você dá para o Senhor. Você separou algo para Ele. Você separou a sua vida. Você separou a sua entrega para Ele. E hoje o Senhor vai receber o que você trouxe. Eu não sei como você veio, e mesmo que você não tenha nada para dar, mas você trouxe a sua vida nesse altar. Você trouxe a sua vida nesse altar. E é a sua vida que Ele deseja. É a sua vida que Ele procura. Ele não procura outra coisa a não ser a sua própria vida. Porque Ele deu a sua vida por você. Ele deu a sua própria vida por você. E você precisa entender que você realmente é a melhor oferta. Mas para que outros sejam alcançados como você foi, nós precisamos investir. O Senhor quer ver a tua gratidão. E é por isso que nós estamos aqui. E fizemos esse ato para entregar ao Senhor aquilo que nós mais separamos com amor e com zelo para Ele. Porque se não tiver amor e zelo, nada vai adiantar. Porque Ele é dono do ouro e da prata. Ele tem tudo, é Ele quem nos sustenta. Mas Ele quer te abençoar. E você precisa entender o propósito dessa bênção. O propósito de ser um com o outro. De se preocupar com o outro. Amém? E vamos agora para a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer aqui. E eu creio que realmente, de fato, é a voz que o Senhor quer que a gente escute. A voz da palavra de Deus. Porque tudo que Ele tem para nos entregar está aqui nessa palavra. E se eu e você nos deleitarmos nessa palavra, nós iremos viver coisas extraordinárias com o Senhor. Nós vamos viver o sobrenatural. E nós precisamos começar a desejar isso, a viver algo mais profundo no Senhor, a viver coisas mais profundas nele. Nós precisamos viver algo mais profundo. E na nossa caminhada ministerial, nós sempre desejamos algumas coisas. Nós desejamos viver o melhor de Deus na nossa caminhada, não é verdade? Mas o que nós estamos fazendo para viver o melhor de Deus no nosso ministério? O Senhor nos chamou para algo. O Senhor não nos chamou para nós sermos inúteis. Muitas vezes existem pessoas que olham para nós e nos vê pessoas inúteis. Mas para o Senhor nós não somos inúteis. O Senhor vê algo bom em nós. Ele sabe que nós podemos produzir algo bom para Ele. E o Senhor deseja que eu e você sejamos participantes do reino dEle, aqui nessa terra. Porque Ele morreu, mas eu e você estamos aqui. E o que você está fazendo para que o reino dele seja manifesto aqui? Os discípulos já se foram do passado, mas eu e você estamos ocupando o lugar deles, entende? Para disseminar esse novo evangelho que o Senhor Jesus veio para nos ensinar como nós devemos de fato agir. O Senhor, Ele quer arrependimento. O Senhor não deseja só obras. O Senhor quer sim o trabalho. O Senhor quer sim o propósito sendo cumprido. Mas Ele quer zelo. Ele quer amor. Ele quer intimidade. Ele quer profundidade. Não adianta estarmos fazendo as coisas vazios. Fazendo as coisas de qualquer jeito. O Senhor quer que nós andemos mais. Que nós andemos com Ele mais milhas. Mais milhas, amém? E eu queria que você abrisse a palavra em Lucas capítulo 5.
Vamos ler a palavra do Senhor. E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Vocês estão percebendo? Jesus entrou no barco de Simão. E lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: o que você tem emprestado ao Senhor para que Ele possa usar para alcançar vidas? O que você tem feito na sua vida ministerial? Será que você tem emprestado o seu barco para o Senhor? Qual é o seu barco? O seu barco é o seu trabalho? O que é que você tem feito para que o evangelho do Senhor seja propagado de fato? Você tem buscado a esse Senhor para que tudo que você for fazer tenha a mão dele e não a sua? Como tem sido quando você tem falado as palavras do Senhor? Como você tem buscado ler essas escrituras? Você tem buscado ler essas escrituras para provar para os outros o seu conhecimento? Ou você tem buscado essas escrituras para que outros possam conhecer aquele o qual você conheceu? Você tem buscado essas palavras para que eles possam conhecer o Pai? Porque o nosso nome já está escrito no livro da vida. E nós precisamos continuar caminhando dentro desse caminho. E como eu preguei há pregações atrás, o caminho é? Quem é o caminho é? Você e eu precisamos andar por este caminho. Nós não podemos olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós precisamos correr a carreira que o Senhor determinou para que nós pudéssemos correr. Nós precisamos alcançar o alvo, que é Jesus. E eu e você temos essa caminhada ministerial com o Senhor. Qual é o seu barco? Seu barco, será se não é o que você faz de melhor? Para quem você tem entregue o que você faz de melhor? Para quem você tem entregue? Você tem entregado os seus dons dados pelo próprio Deus, os seus talentos dados pelo próprio Deus a quem? Para quem você precisa entregar? Você precisa de fato entregar aquilo que o Senhor lhe deu para Ele. E Jesus entrou no barco de Simão. E Simão não reclamou porque Jesus entrou no barco dele. Simão não reclamou porque Jesus queria pregar a palavra no barco dele. Simão não se envergonhou porque Jesus entrou no barco dele. Simão não teve medo dos fariseus. Simão não teve medo do que os fariseus poderiam fazer, porque Jesus estava pregando uma nova palavra. Ele estava pregando o que realmente existia no Antigo Testamento, mas ele veio para ministrar algo novo. Ele veio para ministrar arrependimento. Ele veio para chamar as pessoas para viver algo novo com o
Vamos voltar. E preste bem atenção. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. Em outras versões diz que o afastasse da terra. Guarde isso, amém? E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Você tem confiado no Senhor Jesus quando Ele te diz o que é para você fazer? Você tem confiado que Ele vai prover? Ou a tua segurança está no teu barco? Ou a tua segurança está no braço forte que... Onde está a tua segurança? O que é que você acha que vai te sustentar? Você acha que o seu conhecimento vai te sustentar? Você acha que você pode dar alguma coisa para si próprio ou para o próximo, se não for o Senhor que tem te dado? Lógico, precisamos nos mover sim, porque o Senhor não quer que a gente fique parado. Mas o Senhor é quem supre todas as nossas necessidades. E aqueles que estão em Cristo, eles não passam necessidades. Não falta comida na casa de quem está em Cristo. Quando eu falo não falta comida, eu não estou dizendo que na minha casa falta baião de 2 com carne vermelha. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de ausência de comida, ausência de tantas outras necessidades. Aqueles que servem a Cristo não passam por esses tipos de situações. Porque o Senhor Jesus, a palavra, diz que o Senhor Jesus sustenta, supre, pelo poder divino de Deus. O vento. E então Pedro obedeceu. Na verdade, Simão obedeceu ao Senhor. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e os seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram Jesus. Aleluia. Será se você pode dar um glória a Deus nesse lugar? Será se você pode aplaudir ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus que veio para nos resgatar? Ele veio para nos tirar das mãos do inimigo. E aqui nós estamos falando sobre necessidades, né? Pedro, ele creu no Senhor porque o Senhor fez um milagre. Ele achava que era só isso, que Jesus só ia dar de comer, que ia ser somente a fonte de alimento. Mas Jesus não estava somente falando sobre isso. Jesus estava falando o que para Pedro? Que ele deixaria de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. O Senhor estava lançando o ministério na vida de Pedro.
E o ministério que Pedro, ele estava começando a participar a partir daquele momento, era um ministério eterno. Porque o peixe que ele comeria, sairia. O peixe não daria a vida eterna, mas haveria um reino eterno que o Senhor Jesus tinha para a vida de Pedro. Só que tem um segredo aqui, para os nossos dias atuais. O Senhor estava falando conosco, nesse texto. Sabe o que era que o Senhor estava dizendo? O Senhor estava dizendo para mim e para você: pegue o barco, afaste da terra seca. O Senhor estava dizendo: pegue o barco, afaste da praia, vá para lugares mais profundos. O que é que você pensa hoje? O que é que o Senhor está querendo dizer? Que eu e você, como os discípulos escolhidos por Ele, precisamos sair da terra seca, se afastar da praia e ir para o mais profundo. É assim que está escrito aqui na palavra do Senhor. E Ele diz que Pedro afastou o barco e foi para mais profundo. Entenda, Jesus, Ele foi e pregou. As multidões já estavam ouvindo. Depois, o que foi que aconteceu? Aconteceu o milagre dos peixes. Mas Deus, usando, na verdade, o próprio Jesus, Ele mostrou para Pedro que havia algo a mais. O que é que você e eu estamos esperando para exercermos o ministério de Cristo aqui nessa terra? Porque estamos encostados na praia? Porque estamos muitas vezes sem emprestar o nosso barco ao Senhor? Porque muitas vezes estamos tão distantes? O Senhor está dizendo para mim e para você hoje: seja profundo, aprofunde-se em mim. É isso que o Senhor está dizendo hoje. Aprofunde-se, você irá viver coisas grandes. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Pedro creu, Simão creu e nasceu Pedro. Vocês estão entendendo? Simão creu e nasceu Pedro. Pedro, ele creu no Senhor e pôde provar de grandes coisas. E eu e você precisamos provar aqui nessa terra. Ou eu e você vamos passar quanto tempo? Vamos esperar morrer e não ter vivido as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas? Quanto tempo você vai ficar parado nas cadeiras? Quanto tempo você vai ficar parado porque você se incomodou com A ou B, com palavras que A ou B disseram para você e você paralisou? Não há mais tempo para paralisar, o tempo está passando. E eu sempre que subo aqui eu costumo dizer: o tempo está passando. E o que você tem feito para o Senhor? Você vai deixar realmente a sua vida passar? Viva o sobrenatural hoje. Águas mais profundas. Águas mais profundas. Você só vai se aprofundar mais no seu ministério com o Senhor se você buscar a palavra do Senhor, se você meditar de dia e de noite. É assim que eu e você vamos encontrar ser mais profundos no Senhor. É fazendo devocional, buscando ao Senhor, lendo a palavra, não só lendo a palavra, mas orando, buscando, jejuando. Eu preciso me mover para andar em águas profundas. Eu queria que você abrisse em Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 1. Eu vou ler ali para ser mais rápido. Quem é a água? Antes de ler, quem é a água? Quem é a água? A água, ela vai nos limpar. Quanto mais eu busco ao Senhor, essas águas, elas vão me molhando. Essas águas, elas vão me limpando. Elas vão tirando toda mácula, toda ferida aberta que está em nós. O Senhor, Ele quer lavar as tuas vestes. O Senhor quer lavar as tuas vestes. Você precisa abrir mão das feridas que foram abertas em você.
O diabo o tempo todo, ele sabe onde é que nos ataca, onde ele abre a ferida. E eu e você precisamos buscar essa palavra para que nós possamos ser curados por essas águas. Essas águas, elas vão nos levar realmente a lugares profundos. E quanto mais eu libero perdão, mais profundo eu estou em Deus. Quanto mais eu busco essa palavra, mais águas profundas eu vou mergulhar. Mais profundo eu vou viver no meu ministério. E a palavra do Senhor diz assim, em Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Então, aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente. Quem aqui fez a escola de fundamentos sabe que a porta do tabernáculo estava virada para o oriente, por quê? Fazia alusão a Jesus, direcionava a Jesus ao leste. Vamos lá voltar a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. O tabernáculo, quando ele era estabelecido, a porta dele tinha sempre que estar em direção ao leste. A porta falava sobre Jesus, todo o tabernáculo falava sobre Jesus. Já era plano de Deus para as nossas vidas. O Jesus. A água descia de debaixo do lado do sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até o portão externo, que dá para o oriente. Vocês estão entendendo? Para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos. Eu quero que você entenda que nós estamos falando aqui sobre águas, sobre níveis de águas que eu e você temos que alcançar. Existem níveis que são somente até os artelhos. E quanto mais você busca a palavra, esses níveis de profundidade, eles vão aumentando e vai subindo para os seus joelhos. E quando você busca mais ao Senhor, quando você acorda nas madrugadas, quando você começa a orar ao Senhor no seu quarto, quando você liga o som e vai entoando louvores ao Senhor, exaltando o nome dEle, você vai conseguindo avançar e essas águas vão subindo. E esse texto fala sobre as águas. E ele estava medindo, esse homem estava medindo o nível das águas. Totalizou 1000 côvados longos, isto é 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Aleluia! Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar. E eu lhe pergunto, e agora? Esse rio, ele está dizendo que não podia atravessar. Mas vamos entender o que é que ele está querendo dizer para mim e para você nessa noite. Porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Vocês estão entendendo o que é que o Senhor está dizendo para nós? Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Pode passar. Então me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Pode passar. Assim que cheguei, notei muitas árvores
em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental, e descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornaram doces e saudáveis. Aleluia! Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e sandeiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida.